Estamos de volta às Histórias Clínicas, hoje que estamos a falar sobre esquizofrenia. Comigo tenho a doutora Círia Pereira e o Dr. Filipe Vicente, mas entretanto Círia e Filipe vamos conhecer no terreno, no Hospital de Santa Maria, a unidade de transição ao Hospital Dia B e a sua intervenção nesta doença. Começo então por perguntar o que é o Hospital Dia B. Então, o Hospital Dia B foi criado para acolher as pessoas que vinham dos internamentos e que não estavam ainda completamente bem. Às vezes também vêm parar a este programa, que é um programa que decorre aqui no Hospital Santa Maria, pessoas que estão parecidas com aquelas que vêm dos internamentos e que ainda não estão completamente bem. Ou seja, estas pessoas estão numa fase das vidas em que podem ter as doenças não totalmente estabilizadas, portanto significa que ainda não estão totalmente preparadas para enfrentarem a vida e vão ter grandes dificuldades. E essas dificuldades podem ser ultrapassadas se fizerem um programa como o nosso, que é um programa de internamento parcial, ou seja, as pessoas estão aqui durante uma parte do dia, não dormem cá, nem estão nos fins de semana. E o que vai acontecer durante o período em que aqui estão é que vão ter que cumprir rotinas básicas como cumprimento de horários. Portanto, como podem calcular, isto é algo que é muito importante no dia-a-dia de todos nós. E estas pessoas, mesmo esses aspectos mais básicos, perderam-nos. Portanto, nós vamos ter que levar as pessoas a ganhar alguma motivação para terem estas rotinas, digamos assim, e, por outro lado, conseguirem ficar mais saudáveis, portanto, mais próximas daquilo que todos nós temos, que é a vontade de fazer coisas, vontade de trabalhar, vontade de conviver, porque muitas vezes estas capacidades que nós temos, que nem ligamos muita importância porque são automáticas, com as doenças como as psicoses e como a esquizofrenia, e que são a maioria das doenças que nós abordamos aqui no Hospital do Dia B, acontece a estas pessoas estas dificuldades, não é? Portanto, têm muitas vezes que passar por um período em que possam falar de como é que se sentem como pessoas, como é que se sentem como as pessoas que estiveram doentes e que vão voltar outra vez à vida real, como é que vão lidar com os amigos, com os familiares, no fundo, o que é que lhes aconteceu, se conseguirem, enfim, pensar o que lhes aconteceu durante este período em que estiveram doentes, e como é que vão ter que retomar novamente as vidas delas, como pessoas, não é? O que é feito para as motivar? É sobretudo um treino, não é? Acho que utilizamos muito o nosso espaço como um palco para a vida, um palco mais protegido, até pelo sigilo, e poderem partilhar as coisas que partilham. Nós fazemos o grupo terapêutico 2 vezes por semana, onde estão todos os utentes e toda a equipa, nós dois, com algumas passagens de internos de psiquiatria e agora uma psicometricista que está integrada na nossa equipa a começar a fazer um trabalho muito interessante. E eu acho que sobretudo é utilizarmos o nosso espaço enquanto um palco, não é? E treino, muito treino, treinarmos aqui neste espaço contentor e protegido para que depois possam lá fora levar as aprendizagens que têm aqui, e acrescentava-se, se calhar, ao discurso do professor Carlos, o torná-los mais capazes, reconhecerem cada um deles o potencial de cada um, não é? Mesmo que sejam feitas a maior parte das atividades em grupo, tornar mais confiante a pessoa e acreditarem no potencial, nós acreditarmos, para que eles acreditem também no potencial de cada um e retomarem uma vida mais perto do bem-estar, da saúde. Muitas vezes as famílias adaptam-se como conseguem e às vezes com grandes dificuldades também, portanto há aqui todo um sofrimento global, não é só das pessoas que têm esta doença, mas das familiares também. E portanto esta possibilidade de encontrarem num programa algo que é parecido leva-os a sentirem-se mais aceitos por eles próprios e pelas outras pessoas. E em média, quantos doentes é que recebem? Nós temos o máximo de 6 e normalmente temos a casa cheia, não é? Há períodos em que temos uma alta, entre alta e entrar um novo elemento para o grupo, mas normalmente são 6. E o tempo de tratamento? São 3 meses. E isso tem uma relevância e importância por nós. Eu acho que por nós ficávamos com eles o resto da vida, não é?
fazíamos assim um trabalho para o resto da vida, o que também não é viável, não é? O que nós fazemos é, durante os 3 primeiros meses pós um internamento, ou pós um surto, ou no momento, como o professor Carlos dizia, de que se sentem estão num estado muito semelhante a quem sai do internamento ainda fragilizados, durante esses 3 meses seguintes é a nossa aposta intensiva, todos os dias, com eles. Estamos então de volta depois de falarmos aqui com a unidade B do Hospital Dia, que faz um trabalho que não é assim tão comum, ou deveria ser mais expandido para outras unidades em termos do tratamento desta doença. Sim. É muito importante no pós-alta estes doentes terem este tipo de apoio, não é? Um treinamento em tempo parcial, não só para auxiliar, que é uma coisa que eles fazem lá trabalhar, porque nós não falámos disto aqui, mas é muito normal que nos períodos de intercrise, não é muito normal, mas há doentes que realmente que esta parte psicótica não limpa completamente e ficam com alguma sintomatologia residual. E muitas vezes o que acontece é que os doentes se adaptam a viver, porque mesmo com a medicação, muitas vezes não conseguimos limpar completamente a sintomatologia residual. E então eles vivem com esta sintomatologia residual e uma das coisas no Hospital Dia também é feito é ensinar um pouco a viver com alucinações, com os delírios e fazer uma vida o mais normal possível dentro disto. Além disto, é trabalhado, como eles explicaram, esta parte do funcionamento social, não é? Coisas básicas que se perdem, como levantar a horas, como organizar uma refeição. Depois há isto que é muito importante, que é a psicoeducação, não só para o próprio doente. Um doente educado é um doente mais cumpridor da terapêutica, como também trabalhar as famílias, não só pelo impacto que isto tem nas famílias, como as famílias serem nossas aliadas em períodos de descompensação, também saberem o que devem fazer. Identificar os sintomas, que não é muito fácil, não é? E saber como pedir ajuda e muitas vezes também ficar responsáveis pela medicação, porque isto são doentes que têm já uma dificuldade por si só quando estão com os sintomas cognitivos que falámos há pouco em se organizarem, como também, a maior parte das vezes não tem crítica, como o Filipe já falou, e tem alguma dificuldade e não aceitam fazer a medicação. Portanto, isto é fundamental. A crítica é essa que pode ser recuperada nestes períodos que não falamos nisso numa fase aguda, não é? Que o doente, de facto, não consegue ter a noção de que está doente, mas nestes períodos, como vemos aqui uma unidade, de certa forma, de estabilização de doentes que acabaram de sair de uma fase aguda, conseguimos trabalhar estas questões e a adesão à terapêutica, a importância da terapêutica na vida destas pessoas. Sim. É curioso que os sintomas positivos, aqueles que levam ao internamento, são tratados só com fármacos, mas nós sabemos também que os doentes que têm este tipo de intervenções têm menos dias de internamento, menos internamentos, o que tem consequências, o que é resultado de consequências diretas e indiretas. Diretamente, porque têm mais conhecimento da doença, vão aderir melhor ao tratamento, e indiretamente também porque têm algum suporte, não é? Portanto, vão também ter comportamentos de saúde melhores, há uma maior vigilância sobre eles, há também vigilância sobre outro tipo de comorbilidades que podem agravar a doença, como é o caso do uso de substâncias, que é de facto um grande problema nestes doentes, não é? Exatamente. E esta intervenção é importante porque também, o Filipe falou nisto de promover menos internamentos. Menos internamentos e um diagnóstico mais precoce, menos internamentos e um período de intercrise maior faz com que a doença também evolua mais devagar. E protegendo aqui um bocadinho esta teorização que vai acontecer sempre, mas que queremos ao máximo que seja o mínimo possível, não é? Se calhar vale a pena aqui esclarecer as pessoas qual é que é o curso normal desta doença, não é? Portanto, que é muito variável, varia muito doente para doente. Nós sabemos que há uma pequena parte, não é a maioria, infelizmente, uma pequena parte de doentes que tem uma muito boa recuperação depois destes 6 meses de perturbação do seu funcionamento, estes sintomas, têm uma muito boa recuperação. Cerca de 20% dos doentes têm um bom prognóstico. Bom prognóstico significa poucas crises, poucos internamentos, um grande período de intercrise e interinternamentos sem sintomas, a funcionar bem. E depois temos 80% de doentes que oscilam entre períodos de crise e períodos sem estar em crise, em que se vão instalando este tipo de sintomas, perturbando mais ou menos o seu funcionamento. Não é? E é nestes que estas intervenções também podem ser uma mais-valia, de facto, começarmos a trabalhar isto. Quando falamos de intervenções não farmacológicas, falamos da psicoeducação, mas existe aqui uma panóplia de intervenções que podemos fazer
com estes doentes, não é? Mesmo ao nível de coisas básicas como competências do dia-a-dia. Exatamente. É o treino de competências ocupacionais, não é? Depois há o treino vocacional, tentando orientar os doentes. Temos que perceber que a doença surge tipicamente numa idade muito precoce, que é uma idade onde as pessoas estão ainda a orientar a sua vida profissional, não é? O que é que vão ser, o que é que não vão ser. Portanto, há necessidade desta orientação vocacional, há necessidade desta orientação em termos de competências ocupacionais, sociais, e tudo isto, por exemplo, o Hospital de Dia faz, e nós não conseguimos fazer com os medicamentos. Portanto, há aqui uma complementaridade entre o tratamento farmacológico, livrando os doentes daqueles sintomas mais graves, e depois estas intervenções psicossociais, como tu disseste muito bem, a terapia cognitivo-comportamental, permite o doente e a família aprender a lidar com os sintomas, o grupo das famílias ajudando as famílias, a terapia ocupacional, a terapia também vocacional, e também temos, em alguns casos, os empregos protegidos, não é? Exatamente. Sim. São empregos onde as expectativas dos empregadores são acomodadas para este tipo de doentes, têm de alguma forma mais algumas mais incapacidades e mais dificuldades. E porque estes doentes é muito comum ser-lhes completamente frenada a porta em inúmeras Há uma baixa tolerância perante algumas incapacidades, que às vezes pode ser uma capacidade de estar a horas ou de fazer, ter mais criatividade para resolver alguns problemas que vão surgindo. Se calhar basta só haver um pouco mais de supervisão e de suporte e de compreensão. E há medo também, que é um medo que é irracional, porque estes doentes, fora do período de crise, se forem, se derem a sua medicação e forem tratados, não são doentes mais agressivos que a população normal. Mas este medo muitas vezes também impede isso. E depois, tudo isto faz com que os próprios doentes, com medo deste estigma associado, também não procurem ajuda. Claro, e as próprias famílias também, por falta de informação, muitas vezes, porque ainda há um grande desconhecimento em relação a isto. As próprias famílias não sabem o que é que podem fazer, que podem recorrer a qualquer médico, ou mesmo num período de crise, à própria polícia, para que encaminhe o doente ao hospital. E nós temos, do nosso lado, a lei que nos permite também, em situações de ausência de crítica dos doentes, e colocar em risco a vida deles ou de terceiros, não é? Podemos interná-los contra a vontade dele, que não é uma coisa simpática, mas é para a própria proteção e para tratamento. O chamado internamento compulsivo, que muitas vezes as famílias ficam assustadas com isto, porque como entra aqui num mecanismo judicial que envolve tribunais e tudo mais, as famílias pensam quase que estamos a colocar um doente em tribunal. Não. Mas o que é preciso perceber é que, de facto, eles representam um perigo para eles e para os outros, não é? E na ausência de crítica total, eles acreditam completamente que toda aquela realidade paralela que eles estão a viver é real. E não há como... São crenças inabaláveis. Não há como nós, a partir da argumentação, fazemos crer o contrário. Portanto, só através da medicação e muitas vezes a partir de internamento, não é? Porque não há uma aceitação que é necessário fazer uma terapêutica, conseguimos. Portanto, é tudo para bem dos doentes. E não para lhes retirar a liberdade. Claro, e é preciso perceber que o internamento compulsivo é uma figura médico-legal que serve para proteger o doente e evitar abusos da parte da psiquiatria, por exemplo, claro, não é? Portanto, é preciso justificar perante um juiz porque é que houve uma privação da liberdade daquele cidadão, não é? Portanto, só para o proteger. Portanto, é uma proteção para os doentes e para as famílias, não é? Para podermos conseguir tratar e não deixar que a doença se instale, se evolua, porque nós sabemos que quanto mais houver tempo de psicose não tratada, é a duração da psicose não tratada, é um fator de mau prognóstico. Exatamente. Estes sintomas têm que ser tratados. E hoje em dia temos muitas ferramentas. Exatamente. Além disso, estes doentes também têm um risco grande de suicídio. Porque especialmente quando esta patologia é diagnosticada em doentes mais jovens, que mantêm, curiosamente, quanto maior é o seu funcionamento cognitivo, maior a sua percepção do impacto da doença, que a doença vai ter no futuro deles, não é? E isso também aumenta o risco de suicídio. Muitas vezes, o primeiro internamento em doentes jovens com um bom funcionamento pré-mórbido é fator de risco para suicídio. Portanto, estes doentes também têm que ser vigiados por este risco que têm, não é? O risco surge no momento em que começam a recuperar e a deparar-se com as suas alterações da sua vida. É uma grande alteração na vida de uma pessoa este diagnóstico. E é uma doença crónica, não é? Portanto, toda esta adaptação à própria doença aumenta o risco. Portanto, também por isto são doentes que têm que ser vigiados. Tudo questões a serem também trabalhadas em termos da educação da doença, da pessoa que sofre dela e da família em si. Mas em questão do tratamento farmacológico, hoje em dia também temos, felizmente, um grande avanço no que toca aos medicamentos que utilizamos para tratar a esquizofrenia. Claro. Sim. Os primeiros antipsicóticos surgiram na década de 50 e isso foi já uma grande revolução. Antigamente os doentes passavam muito tempo
nos asilos, não é? Psiquiátricos, nunca poderiam sair. A partir do momento em que nós conseguimos, com os antipsicóticos, tratar os sintomas positivos que a Síria bem descreveu, as alucinações, os delírios, conseguimos que os doentes voltem para a comunidade, para a sociedade, tentando aí lidar com os tais sintomas negativos, não é? E houve depois, na década de 60 também, uma nova evolução, que é uma evolução tecnológica, que é a possibilidade de administrar estes fármacos, não sob a forma de comprimidos, que implica tomar todos os dias, e aqui a adesão é essencial para manter a doença afastada, para mantermos os sintomas controlados, mas houve uma revolução que foi permitir a administração destes fármacos sob a forma de injetáveis de longa duração. Aqui, às vezes, as pessoas fazem uma analogia com as vacinas, não é? Exato. Na realidade, o que é um injetável de longa duração? É a possibilidade de nós administrarmos no músculo do doente uma quantidade de fármaco que se vai libertando a uma velocidade constante, permitindo para o sangue, permitindo níveis plasmáticos constantes e estáveis, e com isto até evitando efeitos secundários que temos com os medicamentos que tomamos todos os dias. E tornando-se muito mais cómodo para os doentes em si, não é? Porque estas injeções têm durações também de tempo diferente, não é, Síria? Temos entre 2 semanas até, mais recentemente, temos um dos antipsicóticos em formação da EPO que dura até uma duração de 3 meses. Exato. Portanto, isto é fantástico, não é? 4 injeções ao ano? Sim. Não só ficamos mais descansados porque sabemos que o doente está a fazer a medicação, como o doente está estável, não é? E só tem que se preocupar, em vez de ter que todos os dias fazer, tanto o doente como a família, fazer um comprimido diário, que às vezes nem é só um, não, faz um injetável de 3 em 3 meses. Isto não é um dos exemplos, mas existe mensal, quinzenal, e que depois nós adaptamos isto mediante imensas coisas. Os sintomas, comorbilidades que o doente tem, a própria preferência, a disponibilidade financeira, portanto, isto é tudo adaptado, resposta ao fármaco no passado. A escolha do fármaco também não é feita de maneira leviana. Consideramos aqui sempre uma série de coisas para escolher o fármaco mais indicado para cada doente. Hoje em dia temos medicamentos destes que utilizamos para tratar que não causam sedação, que não causam aumentos de peso. Muitas vezes são preocupações que os doentes com melhor funcionamento trazem e que são plausíveis, é normal que as tenham, não é? E, portanto, mas temos felizmente novas armas terapêuticas que podemos oferecer a estes doentes. Sim, temos uma grande panóplia, temos que adaptar a cada um dos doentes e depois é possível que possam surgir alguns efeitos secundários, mas é possível fazer um tratamento sem efeitos secundários e ir adaptando com o tempo o melhor fármaco e a melhor forma de o administrar. E também explicar aos doentes e às famílias o benefício e o risco que deve ser medido entre a utilização de certos fármacos ou a não utilização deles e uma doença mal controlada, não é? Que poderá ser bastante mais grave e é bastante mais grave. Potencialmente incapacitante, na realidade. Até porque a própria esquizofrenia já traz associada aqui uma série de não só de comportamentos como uma predisposição para outras doenças que já aumenta, já diminui em cerca de 20 anos a esperança média de vida destes doentes. Eles têm uma maior predisposição para ter doença cardiovascular, já são à partida não só por comportamento, por um estilo de vida e também reação a alguns fármacos, é verdade, a obesidade, a tensão alta, são normalmente doentes que fumam, têm consumo de drogas, portanto eles já têm aqui uma série de um estilo de vida que já não é muito saudável, uma predisposição aumentada para algumas doenças. Portanto, se pudermos ajudar em termos de fármaco, não só de farmacologia, não só a que eles cumpram a terapêutica e também que a sua evolução seja o mais benéfica possível. Sim, Síria, de facto, acho que é importante esta mensagem passar lá para casa de que a esquizofrenia é uma doença que hoje em dia tem um potencial de capacidade de reabilitação muito maior do que teria no passado. Agradeço muito a vossa presença, Síria e Filipe. Foi muito bom estar aqui a falar convosco sobre esquizofrenia. Antes de me despedir de si, conto com a presença de alguém que, tal como eu, representou Portugal noutras competições, neste caso o nadador Simão Morgado, que participou em vários Jogos Olímpicos durante a sua carreira. Falar dos melhores nadadores portugueses é falar obrigatoriamente de Simão Morgado. Este atleta, antes de terminar a carreira no ano de 2015, conseguiu representar Portugal em 4 edições diferentes dos Jogos Olímpicos. Pelo meio participou em mais meia dúzia de campeonatos do mundo e ainda ao longo da carreira bateu por 13 vezes o recorde nacional nos 100 metros mariposa, sendo que atualmente é ainda o detentor do recorde português dos 50 metros mariposa. Simão Morgado, o que é que se sente quando se representa Portugal nos Jogos Olímpicos? E você conseguiu por 4 vezes. Exatamente. É um facto que a primeira presença é aquela que mais marca, julgo eu, pelo menos a mim foi o que aconteceu, foi aquela que mais me marcou, principalmente em Sydney, um país que adora desporto, que tem uma atividade
tem uma cultura desportiva muito grande. A natação na Austrália é um dos desportos de eleição e eu recordo-me, na altura, quando circulávamos na rua, com a acreditação ao peito, as pessoas, quando víamos que eram nadadores, vinham a correr tirar fotografias connosco. Portanto, marcou-me bastante. É um sonho de criança quando chegamos a um determinado nível, eventualmente um nível nacional, em que começamos a ganhar alguns títulos nacionais, começamos a sonhar com representar Portugal, e representar Portugal nos Jogos Olímpicos é o expoente máximo. Portanto, recordo-me quando entrei no Estádio Olímpico, o percurso é muito giro, portanto, são centenas de países, ou dezenas, mais de uma centena de países em fila para entrar no Estádio Olímpico, na cerimónia de abertura, e é um processo que demora várias horas, e portanto, e Portugal, em todas as edições, é muito efusiva nos festejos e vamos sempre com muito bom espírito. E cantamos muito e gritamos por Portugal, e é giro que os voluntários à volta e as pessoas que estão sempre à nossa volta também acabam por entrar nos cânticos, etc. É muito giro. Mas é um facto que assim que entrei no Estádio Olímpico e queria cantar, não tinha voz, fiquei afónico. As lágrimas quase que me vieram aos olhos, não chorei, mas senti ali uma carga emocional muito forte, porque é isso, é um sonho de criança que atingiu o ponto máximo, e foi muito marcante. Sim. Das 3 vezes seguintes, portanto, já tinha tido a experiência de passar por isso, não é? Já estava mais calmo, já se sentia quase um veterano da coisa, ou não? Ou é sempre especial de uma maneira diferente? É sempre especial, obviamente, que chegar aos Jogos Olímpicos, estar no meio dos melhores do mundo, partilhar o mesmo espaço, o mesmo evento desportivo com os melhores atletas de todas as modalidades do mundo, é muito especial. A minha atitude, obviamente, que era diferente, portanto, eu acredito que, se calhar, na altura me deslumbrei um pouco com os Jogos Olímpicos, a minha cabeça não parava de olhar para tudo e mais alguma coisa, não só dos estádios e as piscinas, mas também os atletas, portanto, nós estávamos ali no meio dos melhores do mundo, e se calhar deslumbrei-me um pouco, portanto, na segunda edição em Atenas ia muito mais focado para a competição, queria ao máximo ter o melhor resultado possível, portanto fui com uma atitude diferente, também já contava o que é que ia passar, já conseguia prever o que é que se ia passar nos dias seguintes, a estar na aldeia, etc. Depois Pequim, os meus 3º Jogos Olímpicos, todos eles tive uma atitude diferente para com o evento. Foram fascinantes os Jogos de Pequim, pela magnitude, uns jogos soberbos, as infraestruturas espetaculares, um investimento enorme. E depois Londres, foi difícil chegar a Londres, eu já tinha 33 anos, os meus 4 Jogos Olímpicos, primeiro nadador portuguesa, chegaram a 4 Jogos Olímpicos, foi difícil lá chegar, felizmente consegui. Posso me orgulhar de ter tido uma vida desportiva em que sempre consegui chegar onde os objetivos que tracei sempre consegui alcançá-los. E chegar a Londres, lembro-me de sentar à mesa com o meu treinador no fim da prova em Pequim, a pensar que, embora bati o recorde nacional, mas queria ter um pouco mais, vamos tentar mais 4 anos, se tu fizeres mais 4 eu também faço. O meu treinador às tantas também já estava a pensar, será que vou deixar e vou dedicar a outra coisa? O que é que vamos fazer? E decidimos ali, não, vamos mais 4 anos. Portanto, fazer planos a 4 anos e não dar certo, iria ser ali, admito que ia haver alguma frustração. Felizmente que correu bem e fechei com chave de ouro, conseguir os 4 Jogos Olímpicos, foi ótimo. Simão Morgado foi um dos maiores especialistas no estilo de mariposa, enquanto nadador. Despeço-me de si e conto consigo para a próxima semana para mais Histórias Clínicas. Até lá!